Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa meditação. Sejam todos bem-vindos. Então vamos chegando, entrando, se sentando, cada um ocupando o seu lugar. Boa noite. Boa noite a todos. Segunda-feira, início da semana. Como é que foram de segunda-feira? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gui. Muito bom. Muito bom. Então vamos chegando. Boa noite. Boa noite, Gui. Acho que ontem eu mandei beijo pra você e você nem tava aqui ainda, viu? Muito bom. Excepcionalmente uma segunda tranquila, porque normalmente a segunda já começa agitada, né? Perfeito. Muito bom. Muito bem. Então vamos lá. Bem-vindos e boa noite, boa semana. A gente... Estão perguntando quem é você, Gui. O Gui, ele é neto de uma querida que está sempre aqui conosco, que é a Kátia. E às vezes ele me manda áudio e é um amor. Um beijo, Gui. Mas vamos lá. Então, esse ciclo, né, esses dias que já iniciaram, a gente vem fazendo uma troca, falando aí de algumas emoções, de alguns sentimentos. E começamos falando sobre o arrependimento, né? O próximo ciclo, deixa eu ver quem é. Acho que é ou é o Rafa ou é o Bruno, se eu não me engano. Depois eu confirmo com vocês, tá bom? Meditação Kids, pois é, eu preciso ter tempo para conseguir fazer ela. E, por exemplo, eu acabei de fechar com uma pessoa aqui, então eu preciso encontrar um tempo para fazer a meditação Kids, mas eu gostava muito. Vou ver se eu preciso realmente me organizar para fazer, tá bom? Bom, mas então a gente começamos falando do arrependimento e ontem começamos a falar da culpa, né? Eu comecei no sábado, tá bom? Então eu vou até quarta-feira. Então falamos da culpa, né? Essa culpa que todos nós obviamente já sentimos, ela, né, acaba sendo um sentimento comum, né? Vamos dizer assim, a nós. E acredito que o que vai fazer da culpa algo ruim, né? Assim, mais pesado que eu digo, né? Porque normalmente ela traz um sentimento negativo mesmo, como a gente falou ontem, tá? Mas vai ser sempre o meu olhar em relação
ao que aconteceu, qual é a intensidade e o olhar que eu coloco nessa culpa, né? Então ontem eu comecei falando de uma culpa normal, e hoje, né, o que eu traria aqui para falar com vocês é de uma culpa patológica, vamos dizer assim, uma culpa doentia, né, que aí a gente entende que é uma culpa muito intensa, é uma culpa excessiva e até desproporcional, tá? Então, quando a gente está falando em culpa patológica, a gente está falando de uma culpa pesada, né? E esse sentimento, ela aprisiona a pessoa, né? Aquela culpa que de fato te aprisiona em muitos fatores. E aí, obviamente, vai depender de cada um aqui, né? Da história de cada um, tá? Da personalidade de cada um, dos valores e da moral, né, de cada um, tá bom? Então, culpa doentia, ela nos aprisiona e ela também traz autodepreciação constante. Então, uma pessoa que vive uma culpa doentia, ela tá sempre se depreciando, ok? O que mais? Ela traz muitas vezes improdutividade, ok? Conflitos internos, então a pessoa está sempre vivendo, né, vivenciando conflitos internos, ela em relação a ela mesma, ok? Se ela se deprecia, então ela se sente uma pessoa sem valor, ok? E muitas vezes isso traz ali a vergonha, né, de si mesma. Então, quando eu estou trazendo todos esses sentimentos que podem ser gerados a partir de uma culpa, e aí eu estou falando de uma culpa excessiva, né, onde eu não consegui lidar e não consegui fazer uma reparação positiva, eu não consegui trabalhar ali uma autocompaixão, ok? E aí eu fico presa nessa culpa, ok? Então, e aí eu vivencio todos esses possíveis sentimentos. Eu não vou generalizar, mas são possíveis de ser vivenciados, né? Então, essa autodepreciação que vai mexer, obviamente, na minha autoestima, certo? Esses conflitos internos, essa improdutividade de não me sentir, talvez, capaz, certo? E tudo isso vai gerando, né? Tensão, ansiedade e principalmente depressão. Muita gente que traz uma culpa doentia, essa culpa desproporcional, muitas vezes ela leva essa pessoa para uma depressão, né? E aí isso que é muito ruim. Então, a gente precisa sempre, quando a gente entende e traz essa responsabilidade por um evento negativo, é necessário a gente conseguir fazer todo um trabalho ali, né, de autoconsciência, o que aconteceu, né, o que me levou a essa decisão, enfim, a algo que aconteceu, e trazer um aprendizado ali, né, trazer realmente a autocompaixão. Eu já falei aqui inúmeras vezes o quanto a autocompaixão ela é o caminho de uma resiliência. E se a gente não faz não trabalha essa compaixão em nós, muitas vezes, e aí a gente falando de culpa, né? Essa culpa realmente me aprisiona ali, tá bom? Que mais que ela pode gerar? Muitas pode também aí, né? E aí eu tô colocando aqui o que pode acontecer, né? Não tô generalizando. Mas às vezes, nesse sentimento da pessoa se autodepreciar, e ela vai mexer com a autoestima e com a vergonha de si mesma, às vezes ela caminha
para a construção de um eu falso. Então ela vai fazer um esforço intenso, contínuo, para parecer outra pessoa, porque ela já, né, ela tem um conflito com ela mesma em relação ao que aconteceu. Então ela se culpa tanto por aquilo que a maneira que ela consegue se relacionar com ela mesma é ela criando um falso eu. Entendem o que eu falo? E quando eu me identifico com esse falso eu vou sofrer, porque eu não vou ser eu não vou viver a minha autenticidade, eu não vou viver a minha individualidade e por aí vai, tá bom? Então isso também é muito ruim. Então, eu tô trazendo aqui quais são os caminhos possíveis que possam ser gerados a partir de uma culpa doentia, tá bom? Então vai depender muito de como eu vou lidar com o que aconteceu, certo? Máscara, perfeito, Mari. A gente acaba construindo algumas máscaras e eu me identifico com aquela máscara, ou seja, eu acabo deixando, inclusive, de ser quem eu era e construo realmente uma outra pessoa, porque aí eu sei que as pessoas vão, né, me aceitar. Então, quando eu tô falando de culpa, eu tô falando que às vezes essa culpa em excesso, essa culpa doente, ela pode levar para muitos caminhos, ok? Então a gente precisa conseguir olhar muitas vezes para as raízes dessa culpa, para as origens dessa culpa, para a gente entender o que ela está gerando, né? E, obviamente, criar as estratégias aí, né? Para melhorar toda a vida, tá bom? Pois é. Sim. Por isso que eu acabei de falar, Edna. Então, eu preciso reconhecer a origem dessa culpa, o que ela me proporcionou, né? O que ela me acarretou, ok? E a partir disso, eu começar a criar estratégias para quebrar, né? Tudo isso que ela construiu, tá bom? Então, eu coloquei aqui, na verdade, um monte... que eu queria passar isso para vocês. Eu fiz uma listinha aqui de várias possibilidades, né, que esse evento negativo, onde eu me responsabilizo por ele, se ele se torna uma culpa doentia, quais são os caminhos que isso pode me trazer, tá? Então, eu me sinto culpado quase o tempo todo. Sabe aquela pessoa que pede desculpa o tempo todo? Qualquer coisa ela pede desculpa, tá? Você pode se sentir responsável por coisas que não estão, por exemplo, no seu controle. Não tem nada a ver, tem até discrepância, mas a pessoa se sente culpada também, tá bom? Culpa excessiva e se vê como um indivíduo, né, como uma pessoa má, inadequada, indigna de amor e aceitação. Então, olha o que isso pode acarretar. Se eu, na minha culpa, eu entendo que eu sou uma pessoa ruim, inadequada, onde eu não tenho a dignidade de receber o amor, imagine o que isso vai me acarretar, principalmente nas minhas relações, ok? Então, se eu não me aceito, como é que as outras pessoas vão me aceitar? E aí começa, né, também pode ser o caminho de eu começar a nunca querer falar não, e sim, é uma série de elementos aqui que podem ser criados a partir de uma culpa, tá bom? O que mais? Então, começar a evitar situações sociais com medo de ser criticado, né, de ser rejeitado.
baixa autoestima, como eu já falei, né? Então, uma visão negativa de si mesmo, tá bom? E é aquela coisa, se eu tenho uma visão negativa de mim, obviamente que eu vou projetar isso e vou achar que o outro também vai ter uma visão negativa de mim. Então, imagine o que isso vai reverberar na minha vida, tá bom? Que mais? E aí é que tá, né? Normalmente essa culpa doentia, ela traz uma dificuldade muito grande em se perdoar. E talvez seja realmente o caminho onde a gente tem que trabalhar, o auto-perdão, ok? Muitas vezes eu preciso voltar lá na situação e ressignificar, como eu falei ontem. Eu preciso conseguir fazer a pessoa olhar para aquela situação de uma outra forma. Exatamente. Criamos muitos cenários. A nossa cabeça, ela tá sempre criando muitos cenários, ok? Então, auto-perdão, gente. Nós somos seres humanos imperfeitos, eu sempre falo isso. E é necessário que a gente se aceite como imperfeito. E quando eu me aceito como imperfeito, é mais fácil de eu conseguir lidar com a minha culpa, com meus erros, com as minhas falhas e etc. Tá bom? Então vamos meditar. Então hoje a gente também, eu vou fazer o começo, a gente vai respirar mais uma vez hoje na respiração 4 tempos, tá? Inspira em 4, pausa com o ar em 4, expira em 4 e segura sem ar em 4, tá bom? Amanhã eu trago uma outra respiração pra gente fazer. Que bom, fico muito feliz. Então que a gente consiga trabalhar principalmente o auto-perdão e o auto-amor em nós, ok? Então vamos lá. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, ombros bem relaxados e respire. Respire bem profundo. Faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, seu eu verdadeiro, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, ancore essa conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire nesse lugar, relaxando cada parte do seu corpo. Serenando seus pensamentos e se mantendo presente
através da sua respiração. E o convite é que agora a gente inicie a nossa respiração em 4 tempos. Então vamos começar. E vai respirando agora no seu ritmo, no seu tempo, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. E agora o meu convite é que você se questione, reflita se existe aí alguma culpa que você carrega até hoje. Alguma culpa que está presente em sua vida. Apenas reconheça. Mas reconheça principalmente que você é mais do que suas emoções. Então, quem sabe você possa olhar para essa culpa como uma nuvem escura à sua frente. E eu te convido agora a acolher essa nuvem com muita suavidade. Abrace-a com compaixão, com aceitação. E aqui você está apenas reconhecendo que ela existe, porque faz parte da nossa experiência humana.
Então, no momento que você se permite acolher essa nuvem, permita emitir um calor, um conforto, uma luz dourada. E nesse movimento, diga a si mesmo: eu mereço amor e perdão. Assim como qualquer outra pessoa. E agora, mais uma vez, levar a sua atenção para o seu coração. E visualize dentro do seu coração esse espaço de compreensão, de compaixão e de perdão. Fique nesse espaço. Respire nesse espaço. E nesse espaço você sente o perdão. Você se perdoa e sente o perdão. E nesse espaço que eu também te convido agora a se conectar com o seu eu superior e fazer a sua oração dentro da sua crença, daquilo que você acredita. Uma oração do seu coração. Respire profundo, devagar, amorosamente. E integre essa conexão com seu coração, com essa energia do perdão e do amor. Respire profundo, trazendo a sua atenção para a sua respiração. Trazendo a atenção para o seu corpo. Traga atenção para onde seu corpo está. E devagar vai voltando para o momento presente. E assim que estiver pronta, abra os olhos. Muito bom. Todos bem? Gratidão.
Namaskar. Gratidão. Gratidão a minha pela presença, pelo carinho. Muito obrigada. Nala desceu aqui, vocês viram ela gritando aqui do meu lado, mas ainda bem que já estava no final. Então, obrigada. Amanhã convido todos mais uma vez a estarem aqui comigo, 8 horas, para a gente continuar essa troca, tá bom? Então, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã.